A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago uma palavra aqui para o coração dos irmãos, né? Que fala sobre os direitos dos pastores, né? Daqueles que pregam o evangelho na igreja, que tem também o direito de receber, né? De serem abençoados. Irmãos, nós devemos dar o dízimo nas nossas ofertas, mas também devemos tirar sempre algo separadamente para abençoar o nosso pastor, né? Para que ele continue se dedicando mais e mais, buscando a verdade do Senhor, né? Mais e mais e participando assim com a igreja. Irmãos, é um dever nosso. Diz aqui na palavra do Senhor, então, que os irmãos depois meditem nessa palavra. Se encontra aqui em 1 Coríntios 9, a partir do verso 1 em diante. Eu vou ler alguns trechos só. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Aí diz aqui assim, a partir aqui do 6, eu vou ler. Diz assim, ou, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E se vós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vós recolherás as carnais. Então, aqui, ainda fala mais aqui ainda. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós, né? Os que falam da obra do Senhor, né? E aí diz aqui mais: mas se nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E o que de contínuo estão junto do altar e participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Então, irmãos, desculpa pela minha leitura aí, é porque aqui está um pouco escuro, fechou o tempo que aí minhas vistas, sabe como é que é, né, irmão? Então, diz assim, essa palavra aqui, que se encontra aqui em Coríntios, que o pastor da igreja, ele está fazendo a obra, ele está levando a mensagem do evangelho, ele é participante, aqui é citado alguns exemplos, né? Então, como que você vai participar de plantar algo e não comer daquele fruto ali? Não existe, né, irmãos? Então, é a mesma coisa. A palavra do Senhor está deixando aqui muito bem claro que o pastor que vive para as ovelhas dele, que ele está sempre presente. O pastor que não trabalha, ele depende dos recursos da igreja para sobreviver, irmãos. E aqui até Paulo que menciona que ele pode até ter uma esposa, porque ele é preciso, né, de ter, às vezes, uma esposa. Aqueles que optaram por ter, né? Então, precisa sustentar. E o sustento, ele é completo, irmãos. A pessoa tem que comer e beber, né? Ele até cita aqui, a pessoa tem que comer, tem que beber, tem que pagar a conta, tem que vestir também, né, irmãos? Então, ainda mais se tem uma esposa também. Então, foi visto hoje, falado também, que não é só dos dízimos e das ofertas, porque dos dízimos e das ofertas tem que ser cuidado para atender a casa do Senhor, que é pagar
água, luz, telefone e outras coisitas mais da própria casa do Senhor, uma cesta, são N coisinhas que surgem dentro da casa do Senhor, um evento, uma arrumação de igreja, uma coisa ou outra. Então é tirado também dos dízimos das ofertas da igreja. Lógico que às vezes tem meses que estão mais elevados, tem outros meses que já não é tanto, tem membros que entram e que saem da igreja continuamente, irmãos. Então, às vezes está em alta, às vezes está em baixa. E as contas, elas nunca param, né? Na nossa casa nunca para, né, irmãos? Sempre tem contas para poder pagar. Então, a mesma coisa. Um pastor que toma conta de uma obra, a responsabilidade de um pastor na obra do Senhor, né? Ele tem que arrumar tempo para estudar a palavra do Senhor, para delegar, para fazer das suas funções serem exercidas, né? Dentro da casa do Senhor. Para isso requer de tempo. E ele precisa ser atendido em suas necessidades, né? Então foi muito explanado sobre isso. E aqui a própria palavra diz que Paulo e Barnabé, eles, para não afugentar tanto ali a igreja, não deixava ficar cobrando dos irmãos ali, por conta que ele via que eles já estavam numa situação muito apertadas, né, irmãos? Bem que não é os dias de hoje, né? Os dias de hoje, graças a Deus, nós temos muita fartura, para graça de Deus, né? Muitos irmãos estão abençoados, trabalhando, alguns não estão. Então, é uma lição para nós de que nós devemos ajudar o nosso próximo, porque tem muitos também irmãos na casa do Senhor que estão ali servindo ao Senhor, buscando ali no Senhor, mas que estão sem recursos. Então, aqueles que têm, esses que têm que ter a consciência de poder honrar a casa do Senhor, para que não falte o alimento, para atender aqueles que estão sem recursos, temporariamente, né, irmãos? E comer daquilo que Deus faz chegar, né? E aí a pessoa recebe prosperidade porque tem um coração abençoador, doador, né, irmãos? Então, tudo isso aqui é visto. E aí Paulo falou assim, acaso a gente não precisa comer e beber? Precisa sim. Eles se abdicaram de um trabalho para servir os irmãos, para orientar os irmãos, direcionar os irmãos pelo evangelho, né? Então, irmãos, tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Então, como realmente hoje foi colocado, eu achei assim muito do correto, do que foi falado. Se você está trabalhando, você tira o seu dízimo, suas ofertas, mas sempre tenha algo para entregar para o seu pastor. Ele merece, ele é dedicado, ele tem comido a palavra do Senhor, ele tem feito por você muito nas suas orações. Ele busca no monte, o pastor, ele está sempre em comunhão com a igreja, está te ouvindo, está orando por você. Então, não custa nada daqueles que têm um pouco mais, ou mesmo que não tenha muito, mas do seu pouco, depois Deus torna muito, por você ter um coração justo, abençoador. Então, irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, que devemos fazer isso. Os irmãos venham ler esta palavra, porque Deus vai falar grandemente com os irmãos. Nós estamos realmente, verdadeiramente praticando o que aqui está sendo mencionado, irmãos. Então, aqui Paulo e Barnabé não os faziam assim, para não ter nenhum impedimento ali com o evangelho de Cristo, mas ele diz que ia suportando, né, irmãos, em suas necessidades ali, porque ele via que a igreja não tinha nenhum tipo de recurso, mas hoje em dia não. Hoje em dia você pode ajudar sim, dentre tantos que vão à casa do Senhor, muitos têm compromissos e outros não têm compromisso, acham, não preciso. Não, já dou meu dízimo mesmo, já dou minha oferta. E tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, que estão ganhando até razoavelmente bem, irmãos. Mas nem dá o dízimo, nem dá oferta, irmãos. Existe de tudo dentro da casa do Senhor.
entendeu? Então, e é para que nós venhamos assim ter mais consciência, porque é lógico, irmãos, a gente não tem que ficar contando com o que está lá com o outro, não. Nós temos que estar contando com o que está aqui conosco, no nosso coração. O que o Senhor Deus tem feito, tocado no nosso coração, é que nós devemos fazer. Se você sentiu incomodado de abençoar um irmão aqui ou um irmão ali dentro da casa do Senhor, você vai ou faça, né, discretamente, porque não precisa ninguém ficar sabendo, porque só o Senhor Jesus e a pessoa que sabe que está sendo abençoada, e não também ficar divulgando tanto isso, porque acaba se tornando assim como se fosse algo para engrandecimento. Então, para tudo tem ensinamento aqui na palavra do Senhor, irmãos, é grandioso demais. Aí ele fala bem assim, que tudo o que se administra dentro da casa do Senhor é sagrado, Então, e come do seu templo. O próprio pastor é que administra tudo que entra, Ele tem que comer desse fruto aí também, irmãos. Ele tem que tirar o dele, tem que recolher o dele. Aí muitos falam, mas eu vou estar trabalhando, vou estar alimentando o pastor, eu vou estar ajudando a pastor. Irmãos, a gente nunca deve estar olhando do que nós estamos entregando na casa do Senhor, vai ser feito. É Deus que abençoa tanto para a igreja como para a pessoa que está doando, irmãos. Vamos fazer com consciência, entregar o que é da casa do Senhor com consciência, irmãos. Porque quando nós fazemos isso, somos recompensados como o pastor é recompensado aqui, pelo que entra na casa do Senhor. Então, é Deus que multiplica, que frutifica, é Deus que abre as portas, é Deus que vê o teu coração, é Ele que te prospera, é Ele que dá o crescimento, irmãos. Então, vamos ser justos e Deus assim nos honrará, amém? Vamos abençoar mais nossos pastores, Amém? Eu louvo e agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Compartilhe o meu vídeo, dê um like, assine meu canal, o sininho também para ver novas notificações. E eu louvo e agradeço pelos irmãos. Beijo, paz no coração.